Eu acho que talvez um assunto que eu tenho ouvido muito, né, comentado, com a galera que eu ensino, com as consultorias e tudo mais, que é, pô, Rafael, beleza, né? Você gosta de fundo imobiliário, você sempre a gente conversa, tem uma porcentagem na carteira. Pô, mas eu tenho hoje, a Selic é 13,25. Uhum. Pô, praticamente estou pagando 1% por mês ali. Beleza. Né? Então, Correto. por que faz sentido Tá. eu sair da renda fixa, que teoricamente é um lugar confortável, é um Concordo. lugar tranquilo, e estar no fundo imobiliário, né? Legal. E se de fato faz esse sentido, como que os fundos imobiliários conseguem se prevalecer ou ter a ajuda da renda fixa e também da inflação que a gente comentou antes, mas já pode botar nesse rolo aqui pra gente falar de novo dela. Legal. Tá, tem vários fatores aí. Eu acho que não faz sentido nenhum você sair da renda fixa e ir para renda variável. Faz sentido você pensar em portfólio diversificado. Então, portfólio diversificado você vai ter renda fixa e vai ter renda variável. Então, investir no Tesouro Selic não é para investimento de longo prazo. A taxa Selic vai oscilar, ela vai cair daqui a pouco. Tá? Então, vou tirar férias em dezembro. Então, dinheiro no Tesouro Selic. Vou trocar de carro, Tesouro Selic. Festinha de aniversário do meu filho, estou poupando para esse Tesouro Selic. Reserva de emergência, Tesouro Selic. Faz sentido, tá? É uma taxa que pode mudar a cada 45 dias. Tá? Investimento de longo prazo, renda para aposentadoria, é construir patrimônio, portfólio sólido, fundos imobiliários, ações, etc. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas medem a rentabilidade da maneira errada. Você pega a Selic e desconta a inflação e desconta o imposto e você vai ver quanto você está ganhando de fato. Você não está ganhando 13% ao ano. Desconta a inflação para você ver quanto você está sobrando, tá? Então, quando você compara isso com um imóvel, o imóvel ele vai andar em linha com a inflação ao longo do tempo, tá? Então, vamos nem pensar que vai valorizar, mas não vai andar em linha com a inflação. O que ele vai te distribuir de renda é acima da inflação, tá? Então, o retorno total que ele vai te trazer, não vamos pensar só na renda, né? Porque a renda do imóvel, ela vem da valorização do ativo, mais o que você vai extrair ali de renda através de aluguel, por exemplo, ou os dividendos, né, quando vai para o fundo imobiliário, tá? Então, a renda ali, ela é acima da inflação. Faz sentido você comparar o fundo imobiliário com o juro real, tá? E não com o juro nominal da Selic. Tá? Onde eu acho uma taxa de juro real? Vamos lá no site do Tesouro Direto. O que é o juro real? É o juro que ele está além da inflação, tá? Você desconta a inflação dele, o que sobrou é o juro real. Quando a gente vai para o Tesouro Selic, eu vou pegar um dos títulos ali e eu vou ver o que ele me paga além da inflação. Aquilo é o juro real. Então, se eu for hoje para investimento de longo prazo, o que é longo prazo? Eu gosto de olhar o título com o vencimento mais longo possível. Eu gosto de olhar 2055 hoje. Sugiro o pessoal olhar, porque ele paga uma taxa maior, então é conservadorismo. Eu posso olhar um título que tem um vencimento semelhante, muito analista gosta de usar isso. É um título que tem vencimento semelhante à média dos vencimentos dos contratos de aluguel do fundo. Eu posso. Mas se eu vou comparar com uma taxa de 5,9, por que não comparar com uma taxa de 6,2 e ser mais conservador? Né? Principalmente se eu estou falando com iniciante. Então vamos logo para mais longa, que paga mais, tá? Então, conservadorismo. Aquilo é juro real, eu tenho que ganhar mais do que ele. Rentabilidade, outra coisa que as pessoas erram na hora de medir o retorno. Fundo de papel, todo o seu retorno vem através de dividendos. Ele deposita os juros e deposita a inflação na sua conta. Tá? Fundo de tijolo, imóvel, ele deposita o aluguel na tua conta, que vai ser corrigido pela inflação ao longo dos anos. A maioria dos fundos imobiliários, a gente fez um levantamento essa semana, com exceção de todos os fundos que estão na nossa carteira aumentaram o aluguel acima da inflação nos últimos 12 meses. Tá? Então, você vai ver a reposição da inflação. 12 meses é prazo curto, né? Poderia ser maior. Se não tivesse aumentado, não necessariamente teria que entender o porquê, não necessariamente estaria ruim. Então, mas o investidor precisa entender que o retorno no fundo de tijolo vem do dividendo, mais a valorização da cota que vai acontecer, que desse ano para o ano que vem, do mês para o outro, da divulgação do IPCA para o outro, não. Ao longo dos anos. 7 a 10 anos para frente, mentalidade de longo prazo. Então, tem a Selic, tenha fundos imobiliários, e eu não tenho dúvida que você vai evoluir para ação em algum momento. Tá? Não precisa ter pressa para construir patrimônio, você está sendo bem remunerado para esperar nessa taxa de juros hoje. Tá? E é isso, acho que tem que ter os dois. Ótimo, perfeito. A gente ter uma carteira diversificada é super importante. Né? Muito importante. Então você entender que cada tipo de ativo vai vir para um determinado objetivo. Exatamente. Né? Eu sempre brinco que, cara, não adianta você pensar em investir se você não sabe por que você está investindo. Você deixar de olhar para o seu objetivo primeiro e sim para o retorno, vai te quebrar em algum momento. Primeira coisa é, por que eu estou investindo? Para quais são os objetivos? Para cada tipo de objetivo, eu vou determinar um tipo de ativo que faz mais sentido. Se eu quero algo com extrema segurança, por um curto
um curto prazo, até para um médio prazo, até 2 anos, eu vou para um título público, eu vou para um CDB que está pagando um pouquinho mais ali, mas eu não vou olhar para fundo imobiliário. Exato. Agora, se eu tenho um projeto de viver de renda, um projeto de aposentadoria, um projeto bem mais longo, aí sim, de fato, eu consigo olhar. Mas eles são complementares. Né? Então, que a gente fala da diversificação. Isso é super importante.